Ok, estamos gravando já para o pessoal aí de Três Corações assistirem posteriormente. Amigos, boa noite a todos. Seja bem-vindo aí à nossa terceira aula da Escola de Missões. Louvado seja Deus pela sua presença nesse local, nessa live. É, eu quero aqui tirar algumas dúvidas que me perguntaram aí pelo dia no WhatsApp, principalmente a respeito da leitura do livro Passaporte para a Missão. Eu tenho aqui duas atividades, eu estive pensando hoje durante o dia, eu tenho duas atividades aqui para o Passaporte para a Missão. E as duas atividades, elas são atividades um pouco longas, assim, ela demanda um tempo para se fazer, né? E o pessoal tem dito que tem a demanda de trabalho, mais a demanda aí respectiva ao próprio Ministério Jovem e outras atividades da igreja. E que ficaria apertado em entregar para essa semana, já para o sábado. Então, eu vou pensar aqui numa alternativa, porque é um livro que vale a pena ler. Inclusive, nós levaremos, eu não sei se eu vou ter em quantidade para todo mundo, mas nós levaremos um pouco dele físico lá para Três Corações, uma certa quantidade, e vou sortear lá, vou distribuir esse livro, tá ok? Vale a pena porque o Passaporte para a Missão é uma leitura básica para aquela pessoa que deseja viver uma experiência missionária fora da sua cultura, através da SVA, enfim. Então, é muito bacana e ele foi feito foi escrito, né, por missiólogos e por pessoas que viveram, teólogos e tal, e por pessoas que viveram uma experiência missionária além mar, né, em outra cultura. Inclusive, um dos autores do livro é o Eric Bauer, não sei se seria essa a pronúncia dele, ele é pastor adventista, um dos editores, né? Ele é pastor da Igreja Adventista, todos aqui são da Igreja Adventista, Wagner Kuhn também, enfim, todos são, mas esse pastor aqui, ele foi presidente da Fuller. Fuller é uma entidade, é um seminário interdenominacional na área de missão, né? Um dos mais, se não, mais tradicional acreditado no mundo hoje evangélico é da Folha. Esse senhor já foi presidente da Folha, então, esse pastor adventista, e hoje ele é um dos professores da Andrews. É um homem de Deus, então tem uma vasta experiência. Wagner Kuhn também foi diretor de missão, missão transcultural para a Associação Geral. Se não me engano, eu acho que ele ainda é. E ele tá envolvido, né? Estava até na primeira versão da missão Refocus, quando foi enviado missionários para o mundo, o Wagner Kuhn, ele é envolvido nesse processo da Associação Geral. Então, assim, é um livro muito bom, Passaporte para a Missão. Eu vou estudar aqui, junto com a minha equipe, uma forma de passar uma atividade que incentive você a leitura, e não apenas cumprir o requisito por cumprir, entende? Você vai ter opção, né? Eu não vou aqui, eu não trabalho dessa forma, assim, porque tem que ter certeza que o aluno leu. Não, se você não leu, você está mentindo, não é para mim, é para Deus. Você só vai dizer lá que leu. E a igreja vai dar o diploma para você em vista da atividade que você fez. Agora, se você não fez e vai dar um migué lá só para pegar o certificado, aí o trabalho, o problema é entre você e Deus, né? De amar comigo. E a gente não trabalha aqui nessa perspectiva de, talvez, de fiscalização, que talvez seria o papel de uma entidade aí educacional, uma faculdade, uma universidade, que aí sim. Mas dentro do universo aqui que a gente trabalha, né, de missão e um trabalho para Deus, então eu acho que não precisa haver esse tipo de cobrança ou de fiscalização assim. Beleza? Até porque se você for para o campo missionário sem um preparo e uma leitura dessa, você que vai ser o maior prejudicado. A missão também, né? Mas você vai ser o maior prejudicado. Enfim, vamos então aqui. Nós teremos uma dúvida que está surgindo também é relativo. Deixa eu só colocar aqui marcar minha tela, pronto, assim fica melhor. Uma dúvida que tem surgido a respeito da presença, da lista de presença. A lista de presença, gente, ela é o nossa lista, é o nosso formulário que nós usamos para o sorteio no final da
no final do nossa live aqui. Da nossa aula, nós utilizamos aquele formulário, as meninas utilizam para fazer o sorteio, tá bom? Algumas pessoas sinalizaram para mim de que elas assistiram na aula de segunda, assistiram na de terça, mas não conseguiram marcar ali a presença. Eu vou pedir para que você envie, eh, para que você fale para Natália ou para a Gisele, que são as secretárias aí da secretaria, para que vocês apontem, olha, Natália, ou Gisele, eu estive na aula de segunda, estive na de terça, mas não consegui colocar o meu nome no formulário. E elas vão fazer esse controle aí para você. Novamente, amigos, nós trabalhamos aqui na base da confiança, tá ok? Então, se você está dizendo que presenciou a aula, a gente não vai trabalhar aqui na linha da fiscalização, tá ok? O intuito aqui é passar conhecimento e a gente entende que a gente está no meio cristão, no meio de pessoas que querem ir para a missão, e ir para a missão em qualquer aspecto, quer seja aqui no campo local ou fora da sua cultura, a dependência do Espírito Santo, ela é um princípio básico, tá bom? Então a gente não vai, a gente está trabalhando aqui com o pressuposto de que se você disse que esteve presente, é verdade, tá ok? É o que nós trabalharemos aqui nessa linha, beleza? Nós vamos orar então, a aula de hoje, ela é uma aula mais extensiva, eu vou direto aqui já para a aula, tá bom? E nós vamos usar eh, todo o tempo necessário. E eu já vou pedir aqui, eu vou pedir Sandra. Sandra, você pode fazer a oração inicial para a gente? Sim, oremos. Querido Santo e Eterno Pai, nosso Salvador, nosso Criador, a Ti, Senhor, agradecemos e te rendemos honras, glórias e louvores, pois só o Senhor é digno de toda honra e toda glória. Muito obrigada, Senhor, por esse dia. O Senhor nos concedeu vida, o Senhor nos concedeu tudo o que necessitamos. E agora, Senhor, nós pedimos mais uma vez que o Senhor nos cubra com o manto de justiça de Cristo, nos dê uma porção do Teu Santo Espírito, o entendimento das aulas que aqui forem ministradas e que, Senhor, o Senhor nos prepare para esta missão. Nós colocamos a nossa vida em tuas mãos. Nós pedimos e solicitamos e permitimos que o Senhor entre na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente, para que sejamos capacitados para essa missão, para atingir aqueles que o Senhor quer que nós alcancemos. Que seja através do Senhor, que seja pelo Senhor através de nós. Senhor Deus, perdoa os nossos pecados, nós suplicamos e muito mais te agradecemos no doce nome do teu Filho amado Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Muito obrigado, Sandra. Uhum. Amigos, eu vou remover a marcação aqui para eu visualizar todos. Eu queria primeiro ver aqui quem assistiu o vídeo, que eu mandei o link lá no YouTube, eu mandei o link com dois vídeos, né? Contando uma única história. Cássia, o que que você achou, Cássia? Conta aí pra gente. Seu som tá fechado, tá, Cássia? Aham, acabei de abrir. Boa noite, pastor. Boa Boa noite a noite. todos. Ai, eu achei muito interessante, emocionante mesmo, sabe? A gente vê ali a questão da. é, lembrou muito aquilo que, quando citaram ontem do apóstolo Paulo, né? Porque eles fizeram de tudo ali para eles entenderem o que estava acontecendo. E é tão bonito quando a gente vê aquela reação das pessoas quando elas estão entendendo, sabe? Emocionante, né? Muito lindo. É Eu verdade. desejei estar ali naquela cena. É verdade, é verdade. Muito bom, gostei, pastor. Então eu já vi Edificante. que o que mais te marcou foi a cena quando o povo entendeu o evangelho, né? Foi, É uma das cenas mais foi. Que emocionantes. dali sim foi A alegria deles, né? divisor de Divisor de águas. Mas quem assistiu quer comentar alguma águas. coisa? Obrigado, Cássio. Aí,
lindo. Eles louvando, sabe? A maneira deles se expressarem. Muito lindo. Muito bom, muito bom. Muito obrigado, Cássia. Mais alguém quer fazer um comentário a respeito? Porque isso tem tudo a ver com o que a gente vai estudar hoje. Ontem e hoje, Pastor tá? Alexandre, Sim, Marcela. deixa eu colocar o vídeo aqui. Boa noite a todos. Eu também assisti e eu também achei isso muito interessante porque, primeiro, a forma como que eles explicam, né? Como que deve ser a atitude do missionário, né? Primeiro ele chega, ele se adapta aos costumes, ele faz amizade, ele aprende a língua. Ele, é o método de Cristo mesmo, né? E ali ele conquista a confiança e aos poucos ele vai criando vínculos. E até que ele comece, então, a falar sobre Jesus, né? Ele conhece as crenças, os costumes, vai respeitando tudo aquilo. E ali, quando ele fala assim, que ele iniciou o evangelho, né, a pregação, ele fala que ele fica 2 meses ali no Antigo Testamento, e aí só então depois que ele vai falar de Jesus, né? Que eles tinham os espíritos deles lá e tudo, né? Eles tinham sinceridade de coração. E assim como a colega comentou, você vê como que existem pessoas sedentas pela palavra, sinceras de coração. Quando ele ia pregar o evangelho, que ficava ali toda a comunidade ali, gente, em silêncio assistindo, as mulheres gestantes, né, e vinham para perto. Gente, eu Para fiquei ter o bebê impressionada. ali, né? Para ter o bebê Tinha ali, o era um bebê, mistério. justamente. E ele falando, e acontecer um episódio da criança nascendo. Eu falei assim, gente, como que existem pessoas que são abertas e aí, no final, igual a colega falou, a alegria, gente, quanto tempo que eu conheço Jesus, né, desde 2017, e eu não sentia aquela alegria que eles sentiram daquele jeito de comemorar 2 horas e meia pulando, sabe? Eu falei assim, gente, às vezes a gente se sente até morto, assim, sabe? Quando a gente vê uns relatos assim. Então, eu fiquei maravilhada e achei que realmente a indicação foi muito válida e nos dá um ânimo para continuar nessa missão. E a persistência do casal, que foram desanimados logo de início, mesmo assim eles perseveraram e eles foram atrás e eles foram usados por Deus, sabe? Também. E a criatividade, né? Porque eles tinham uma encenação, gente, fiquei impressionada, ele encenava ali, falia, colocou Jesus na cruz, colocou uma bolsinha de suco assim, né, para fingir que era o sangue. Gente, eu fiquei chocada assim, com tão pouca recurso, ele conseguia explanar o evangelho de uma forma tão maravilhosa e levar aquelas pessoas a um entendimento tão grande assim, sabe, uma conversão verdadeira. Então, assim, Né? eu fiquei muito alegre de ver aquilo, de ver os vídeos e também estimulada mesmo a continuar, sabe? Eu tenho esse desejo da missão. Eu sei que não é fácil, mas eu sei que Deus quer usar a gente, né? E a gente tem que se dispor. É isso mesmo, isso mesmo. Muito bom, Marcela, muito obrigado. Um vídeo emocionante. A gente vai conversar muito sobre esse vídeo na aula de hoje, tá bom? Então, quem não assistiu, assista, está lá no grupo, vale a pena. É algo que marca, me marcou e cada vez que eu assisto, ele mexe comigo. Mais alguém? Último comentário? Mais alguém gostaria de comentar o vídeo? Ok, então eu vou aqui, vamos partir para a aula de hoje. E vale a pena, gente, assista o vídeo, porque a gente vai conversar. Em vários momentos eu vou estar dando aqui exemplos, né? Porque ali eles fizeram uma, uma excelente contextualização missionária, o casal fez, né? Uma excelente contextualização missionária com a tribo, né? E tem a ver com o que a gente vai conversar hoje, ok? Deixa eu compartilhar aqui. Eu só não vou compartilhar aqui agora a minha. Só um instantinho, gente. Deixa eu abrir aqui o meu. Ok. Vou compartilhar o estudo de hoje. Nós iremos falar sobre contextualização missionária. Vou fechar aqui um. Ok? É o assunto de hoje, contextualização missionária. É, eu pus.
ali no grupo nosso do WhatsApp, eu pus o capítulo, o documento, na verdade, Mapa para a Missão, que é o documento que nós temos aqui nesse livro que eu indiquei para vocês. É um livro muito bom. São declarações da igreja esse livro, né? Então, são documentos votados da Igreja Adventista, declarações sobre aborto, assédio sexual, homossexualismo, clonagem, ecumenismo. Na verdade, nós temos aqui nesse livro, se eu não me engano, são muitas, são dezenas de declarações da Igreja Adventista sobre diversos temas aqui. Tem uma penca de tema aqui. Eles não enumeraram os capítulos, né? Mas deve ter aqui até sobre a guerra do Iraque, declaração da igreja sobre a guerra no Congo, porte de arma, alfabetização. Eu não vou dizer aqui, mas com certeza tem mais de 100 declarações, eu acho. Se não, não, 100 não sei. Mas tem uma penca aqui, tá bom? Nunca parei para contar quantas declarações tem. Mas nós temos aqui um livro oficial da Igreja Adventista chamado Declarações da Igreja. Então são documentos votados, né, que refletem aí o pensamento da igreja sobre aquele determinado assunto. E logo o primeiro documento, né, o segundo, na verdade, terceiro, né, é o Mapa para a Missão. Então é um documento, é um regulamento da Igreja Adventista, e nesse documento ele vai dizer o que a Igreja Adventista pensa sobre contextualização. Vou voltar nele daqui a pouco, tá bom? Então eu mandei para vocês ali em imagem, né, esse documento, Mapa para a Missão. Eu coloquei no grupo também um outro artigo, inclusive do Wagner Kuhn, que é um dos autores do livro Passaporte para a Missão, sobre contextualização missionária na Igreja Adventista. Vale a pena ler aquele artigo, beleza? Vamos lá então. Bem, por que contextualizar o Evangelho? Por que a gente precisa contextualizar o Evangelho? O que será? Bem, quem que pode ler Mateus 24:14? Mateus capítulo 24, verso 14. Quem poderia ler? Posso ler? Pode ler, Cássio. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo para testemunhos de todas as nações, então virá o fim. Então, veja, olha, esse texto aí é um texto conhecido, né? Então será pregado o evangelho para todo mundo, né? Em testemunho de todas as nações, então virá o fim. Veja, a expressão grega para e será pregado tem como raiz a palavra querigma. Essa palavra querigma, que é proclamação, ela aponta para uma proclamação, perdão, compreensível do evangelho. Então, é uma proclamação audível, é, inteligente, entende? Entendível do evangelho. Não é simplesmente pregar de falar, mas é uma proclamação que ela é entendida por aquele que recebe também. A palavra mundo, aí nesse texto bíblico, é essa palavrinha no grego aí, ó, oikoumene, que significa mundo habitado, entende? Então, o texto bíblico tem mais a ver com o aspecto demográfico do que geográfico, entende? Então, muitas das vezes a gente pensa assim quando a gente pensa muitas das vezes na questão da proclamação do evangelho, a gente pensa muito na questão no aspecto, como é que fala? Perdão, a gente pensa muito no aspecto geográfico. Por exemplo, nós estamos hoje com um projeto na associação que é em cada cidade uma igreja. Ou seja, queremos atingir todas as cidades de Minas Gerais. E isso é um aspecto. A gente precisa atingir mesmo as regiões, só que a ênfase do texto bíblico, ela vai além, o que torna o objetivo nosso de pregar para o mundo inteiro um objetivo impossível aos olhos humanos, a não ser com a unção do Espírito Santo, porque ele tem a ver com uma pregação demográfica, ou seja, onde há pessoas, não é geográfica. Ah, eu atingi aquele país, atingi aquele estado, atingi aquela cidade. Aonde houver pessoas, ali o evangelho ele será pregado. A palavra nações,
ela vem com essa palavrinha grega, né? Etenesim, de etnia, ou seja, grupos linguísticos e culturalmente definidos, né? Então, se a gente fosse traduzir esse texto, ficaria assim, ó, e será pregado de forma compreensível, inteligível, seria mais ou menos isso, né? Será pregado de forma compreensível, né, inteligível este evangelho em todo o mundo habitado, né? E a igreja será, porque vem, e seremos testemunhas, né? Para testemunhos, ou seja, a igreja testemunhando para todos os grupos linguísticos e culturalmente definidos. Percebe que esse texto é um desafio para a gente, entendeu? Esse texto é um desafio para a gente. Então, é um desafio porque às vezes a igreja tá naquela cidade. Eu vou falar hoje da cidade onde eu moro, que é Juiz de Fora. É a cidade onde eu moro hoje. É uma cidade que é um desafio tremendo para a igreja. Nós temos ali quase 700 mil habitantes, se eu não me engano, Juiz de Fora, e 2 mil adventistas. É uma cidade que você tem o secularismo muito forte. Você tem uma comunidade lá budista, entendeu? Que está crescendo e vem pessoas do Brasil inteiro morarem ali naquela região. Então, quer dizer, a igreja não dialoga com esse público. Quando eu olho para esse texto, eu observo que Juiz de Fora não está alcançado. Entende? Eu posso ter lá 30 templos, mas eu tenho grupos de pessoas, ou seja, grupos de pessoas com uma cultura definida, na qual eu não dialoguei, eu não proclamei para eles, eu não alcancei eles. Esse texto aí, é por isso que esse texto ele coloca que o evangelho será pregado, ou seja, em última análise, quem é responsável pela pregação do evangelho é Cristo, né? Existe aqui nessa profecia é, um sujeito passivo, oculto, aquele que é o responsável pelo. Sempre em profecia, quando não é apontado aquele que faz a profecia, ou seja, é um sujeito oculto, né? O evangelho será pregado. Ele diz que vai ser pregado, mas quem que vai pregar? O sujeito está oculto, o responsável pela pregação. Então, em profecia bíblica, é uma regra de interpretação das profecias bíblicas, que sempre quando há um sujeito oculto, na profecia bíblica, o responsável pelo cumprimento dessa profecia é Deus. Então, a pedra lá de Daniel, ela é cortada sem auxílio de mãos. Quem corta? É Deus que corta. Esse texto reflete esse pensamento. O evangelho vai ser pregado, você querendo ou não, você estando pronto ou não, ele vai ser. Ah, então quer dizer que eu não preciso então fazer a minha parte. A gente tem a oportunidade de apressar a volta de Jesus. E não existe santificação sem missão, tá bom? Não existe, gente. Ah, eu vou me santificar, eu vou pro meio do mato, vou deixar de comer aquilo, vou comer isso e eu vou viver uma vida no meio do mato. Isso daí não é santificação, isso é elitismo, sei lá, dá qualquer outro nome. Agora, santificação tem a ver com missão. Para quê? Vai se santificar para quê? Para ficar isolado, igual um eremita? Você se santifica para a missão, tá ok? Esse é o produto final da santificação é missão, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque quando você se envolve verdadeiramente com Deus, você se envolve com Deus, você, você se envolve na missão. Talvez esse pensamento ele é redundante teologicamente falando, porque não existe no pensamento bíblico eu me envolver com Jesus e não me envolver com a missão, e não me envolver com aquela que é a paixão de Deus, ganhar pessoas, né, ver a igreja crescendo. Mas hoje a gente precisa falar nisso, porque hoje as pessoas elas se envolvem com Deus, mas com um relacionamento meio que egoísta, né? Não é o assunto de hoje, mas é só para vocês entenderem que o evangelho vai ser pregado e Deus vai usar a igreja. Porque quando o indivíduo se envolve verdadeiramente com Deus, ele é testemunha. E se necessário for, ele testemunha dando a própria vida. É o que você tem descrito no livro de Atos, que a galera morria, não tá nem aí, né? Morriam e tal. Paulo sofreu. Por quê? Porque ele era um testemunha. Então, a Bíblia desconhece um relacionamento com Deus
no intuito de que alguém, de uma pessoa que se relaciona com Deus, mas não quer ser testemunha. Entendeu? Enfim, o pensamento é esse. Então, por isso que o evangelho vai ser pregado e Deus vai usar pessoas, porque quando você se relaciona verdadeiramente com Deus, com Jesus, você tem o desejo de ver o reino de Deus crescendo e almas, pessoas sendo ganhas para Jesus. Ok? Bem, vamos ver um exemplo prático disso aqui, então. Olha, então por que contextualizar? Primeiro, a gente poderia botar outras razões, né? Mas eu quis botar aqui essa primeira razão bíblica, porque é uma razão bíblica, uma ordem. Então, por que eu devo contextualizar? Porque é uma ordem. Eu tenho que pregar para o mundo inteiro, eu tenho que pregar para culturas diferentes, eu tenho que pregar para um. E ontem nós vimos com o pastor Vassalo que as culturas são diferentes uma das outras. E eu preciso, então, não adianta eu ter um quadro bonito. O que adianta eu pintar um quadro bonito para um cego? Entende? O evangelho é um quadro bonito, mas eu preciso apresentá-lo. A contextualização tem a ver com a capacidade que a igreja tem de transmitir os princípios do evangelho para uma cultura diferente. Contextualizar não é abrir mão de princípios, tá? Não é abrir mão de princípios. Contextualizar é deixar a Bíblia em uma linguagem compreensível para aquela cultura que está recebendo. E eu vou dar um exemplo aqui, ó. Quando, quando se expõe a um esquimó que o sangue de Jesus nos torna branco como a neve, ele rapidamente nos perguntará qual categoria de branco, já que em sua visão cultural há 13 tipos de branco. Né? Então veja, o esquimó, de maneira milenar, aquela cultura mora lá em uma região que tem neve. A gente está falando aqui de duas, três gerações de uma família que mora na neve. Nós estamos falando aqui de uma cultura, uma sociedade que foi construída dentro daquela realidade, realidade climática. Então, quando eu falo assim, quando eu vou ler lá Isaías 1,18, vinde, arrazoemos, diz o Senhor, se os seus pecados se estão como vinde, arrazoemos, diz o Senhor, né? Vossos pecados se tornarão brancos como a neve. Não me lembrando do texto completo. Aí o esquimó pensa, mas que tipo de neve? Entende? Que tipo de neve? Branco como a neve? Que tipo? São 13 tipos de branco. Então a gente precisa explicar para ele. Eu não, eu estava fazendo um treinamento, eu me lembrei agora, foi na verdade no sábado que eu contei essa experiência. Eu batizei uma vez um senhor, advogado já bem estruturado, aposentado na verdade, e a esposa dele estava frequentando um centro de influência que nós tínhamos lá na época no Rio de Janeiro. E aí o centro de influência fez uma atividade de que as pessoas tinham que levar uma sobremesa e tal. Aí a esposa dele ficou responsável por levar uma melancia. E ele sempre deixava a esposa na porta do centro de influência e nunca entrava. Sempre deixava ela na porta e não entrava. Mas aí, com a melancia pesada, e naquele dia ele entrou. Aí, quando ele entrou, ele teve que passar no salão onde o pastor estava reunido para deixar a melancia na cozinha. Aí quando ele passa, assim, ele escuta o pastor falando, então, numa conversa, dando uma explicação para alguém, que Jesus havia morrido pelos pecados de todos nós. Aí ele conta que, falou assim, depois falou para mim, pastor, eu não tinha a mínima ideia que Jesus morreu pelos meus pecados. Ele falou que ele foi para casa e ficou com aquilo na cabeça. Jesus morreu, quer dizer, Jesus morreu pelos meus pecados. Quer dizer, é algo básico para você. Talvez você, antes de se tornar adventista, você já sabia disso, né? É algo básico, mas aquele senhor não sabia. Então, às vezes, a gente fala algumas coisas, né? Que Jesus é o sacrifício vivo, mas dependendo da origem cultural da pessoa, ela vai pensar o quê? Em algo do candomblé, né? Em algo por sacrifício, que mataram Jesus, assim. Então, a gente precisa transmitir, entendeu? Ah, Jesus voltará, mas vai voltar como? A gente fala como se todo mundo soubesse, né? Mas vai voltar na manjedoura, vai nascer de novo, reencarnar, entendeu? É, a gente precisa saber contextualizar, né? Tornar a linguagem, o evangelho compreensível para pessoas. E aí entra então o documento Mapa para a Missão. Eu vou parar o compartilhamento aqui só para enfatizar aqui o, o documento. E eu separei apenas aqui o que é contextualização
para a igreja. Opa, tá aqui, esse aqui é o passaporte. E aqui na página, então, 23, vai estar lá no que eu coloquei no grupo, diz assim, ó, na página 23 aqui, ó, eu vou ler aqui, ó. Do exemplo de Paulo, isso aqui, então, isso aqui é um documento, gente. Ou seja, é algo que a igreja votou. Então, o que é contextualização para a igreja adventista? Vou ler aqui para vocês, ó. Do exemplo de Paulo surge a contextualização, a tentativa intencional e cuidadosa de comunicar o evangelho de modo culturalmente significativo. Para a missão adventista, a contextualização tem de ser fiel às escrituras, guiada pelo Espírito e relevante para a cultura local, sem desconsiderar o fato de que todas as culturas são julgadas pelo Evangelho. Enquanto a igreja busca adaptar-se à sua abordagem de missão em um mundo diverso, o perigo do sincretismo, a mistura da verdade e religioso, é um desafio constante. A contextualização deve ser feita dentro de uma locação cultural específica, próximo de onde as pessoas moram. É um processo que deve envolver líderes de igreja, teólogos, missiólogos, pessoas em geral e pastores. Ou seja, o que a igreja diz? A igreja, ela está dizendo o seguinte: quando a gente vai fazer uma contextualização, então a gente precisa reunir uma comissão. Não pode ser, eu acho que tem que ser feito assim. Então vai, não, não é um pensamento só. Na multidão de conselhos existe sabedoria, tá ok? Então ela vai colocar aqui, inclusive, essa comissão de contextualização e tal, e é muito bacana, tá bom? Vale a pena vocês lerem aqui esse documento da Igreja Adventista, Mapa para a Missão. Bem, e algo que o livro aqui nos chama a atenção é algo que aconteceu com o casal do vídeo que eu enviei para vocês. Eles, antes deles contextualizarem, o que que eles fizeram? A Marcela falou, acho que a Cássia falou também. Eles ficaram observando, entende? Então, muitas das vezes, a gente já quer chegar e pregar a palavra. Quando, na verdade, o primeiro exemplo, o primeiro papel do missionário não é falar. O primeiro papel do missionário é observar. Observar o quê, pastor? O que que eles comem, como se vestem, qual que é a rotina, qual que é a rotina de vida. Observar as cerimônias, entendeu? Quais são as cerimônias? Por exemplo, quais são as... Por que eu digo cerimônias, né? Existem cerimônias que são comuns, né, em algumas sociedades, como, por exemplo, o casamento. O casamento, na nossa cultura, é uma cerimônia que dura, vou botar no máximo aí 3 horas. O último casamento que eu fiz, a noiva pediu assim para mim: pastor, eu quero algo bem rápido, porque eu quero pegar uma foto do pôr do sol na frente da igreja. E ela pediu algo, eu fiz um sermão ali de 14 minutos, e em 1 hora terminou toda a cerimônia, porque ela queria, veja, na nossa cultura. Agora, existem algumas culturas que isso daí seria uma tremenda agressão, entendeu? Existem algumas culturas que a cerimônia de casamento, eu até tinha anotado aqui, mas agora não me lembro de eu botei essa anotação não, mas existe algumas culturas que a cerimônia de casamento ela demora 4 dias, entendeu? 5 dias. Existem situações que demoram, o casamento demoram 3 anos, porque existem várias etapas, entendeu? De uma cerimônia de casamento. Existem algumas culturas assim. Então, assim, a gente precisa aprender a observar, tá ok? A gente precisa aprender a observar. Primeiro papel do missionário ao chegar no local é observar. E dentro desse aspecto, eu quero compartilhar com vocês a atitude de Jesus. Jesus, ele encarnou, né? Eu queria gastar os últimos minutos aqui falando sobre a encarnação de Jesus, porque a contextualização ela vai passar pela sua capacidade de encarnar na cultura, ou seja, de viver, né? A gente percebe no vídeo que foi enviado que o casal ficou ali observando, vivendo, entendendo o modo, como é que os monks pensavam.
né? Quem assistiu o vídeo está entendendo o que eu estou falando. Como é que os monks pensavam? Como é que eles caçavam os animais? Eles saíam para caçar como? Então, o primeiro papel deles ali foi realmente observar, encarnar na cultura. E eu queria, por isso que o passaporte para a missão, quando ele vai falar de contextualização, ele vai falar de encarnação, porque esse é o primeiro e talvez o exercício mais importante do missionário em uma outra cultura não é abrir a palavra, é saber fazer a leitura, é encarnar na cultura, para que dali então ele tenha condições de abrir a palavra de uma forma que vai ser entendível para aqueles que são o alvo da missão. Então nós temos aqui, ó, a encarnação de Jesus como um mistério e modelo de missão. Mistério porque é um mistério, né? Modelo porque é um modelo, e Cristo é o nosso modelo em tudo. Olha o que diz aí Filipenses 2, de 1 a 8. Portanto, veja, esse texto aqui eu acho fantástico, gente. Por que eu acho fantástico? Porque é um texto que no nosso meio, a gente às vezes pega esse texto no meio adventista para debater sobre a natureza de Cristo, fazer teologia sobre a natureza de Cristo. Mas o que eu acho interessante é que quando Paulo escreve esse texto, Paulo não estava querendo fazer um tratado da natureza humana de Cristo. Paulo não estava nem aí com isso, entendeu? Ao escrever os Filipenses. Ele tinha, primariamente falando, ele tinha outra coisa na mente dele. Eu não estou dizendo que a gente não possa usar esse texto para tentar entender a natureza humana de Cristo. Não está errado. Só que eu preciso ser fiel ao texto, eu preciso perguntar o texto, né? Perguntar o texto ao escritor que é Paulo, qual que era o propósito dele? Perguntar o texto, qual que é o propósito? Por que que esse texto foi escrito? Foi para me ensinar sobre a natureza humana de Cristo? Ou na cabeça do escritor ele tinha uma outra coisa? O Espírito Santo guiou ele para uma outra coisa em mente. Preste atenção que você vai entender o que eu estou falando. Olha, portanto, se há alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há alguns estranháveis afetos e compaixão, completai o meu gozo para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não olhe cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aí agora ele vai chegar no texto que muitas das vezes nós usamos para tentar explicar a natureza humana de Cristo. E você percebe que Paulo não está nem trabalhando sobre a natureza humana de Cristo. Então, pegar esse texto, que vai ser seguido posteriormente, não vamos ler agora, como um texto primário para tentar entender algo que é um mistério, é, é desconsiderar que a, o modo, o objetivo primário do texto não foi esse. O objetivo primário do texto é muito claro na introdução. O objetivo primário, eu vou resumir, eu vou contextualizar o objetivo primário do texto para o pensamento brasileiro. Não se considere a última Coca-Cola do deserto. Entenda que há pessoas mais importantes e pessoas melhores que vocês. Ninguém tem que se considerar superior ao outro. Por que não tem que se considerar superior? Porque você tem que seguir um modelo. Quem é? Cristo Jesus. Aí ele vai dizer agora: o que que Cristo fez para ser o meu modelo? O qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus. Coisas que se devia pegar-se. Mas, quer dizer, ele poderia se apegar, ele era igual a Deus, pô. Paulo tá falando, eu sou o cara. Deus, Jesus poderia ter falado assim, eu sou o cara, eu sou Deus. Não, ele não se considerou isso. Mas, verso 7, esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz, né? Então eu não posso considerar a minha cultura superior a outra.
Eu não posso achar que o meu modo, eu fui criado no Rio de Janeiro. E o pensamento do carioca, ele é muito diferente do pensamento do mineiro mais raiz, o mineiro mais ali do centro-oeste, né? O mineiro aqui de Juiz de Fora, talvez do sul de Minas, sofre influência dessas regiões. Mas quando a gente vai ali mais para o centro-oeste de Minas, é, aí a gente vê, talvez um pouco mais para o norte de Minas, aquele mineiro um pouco mais, vou dizer assim, raiz, no que a gente, naquele estereótipo de mineiro, né, que normalmente a gente pensa ao falar de Minas Gerais. Eu não posso achar que a minha cultura, a minha vivência do Rio de Janeiro, meu modo de pensar é superior ao de Minas, e os mineiros não podem achar que o modo deles pensarem é superior ao meu. Os gaúchos não se podem achar, ele não pode achar que eles têm um destino manifesto, né? São superiores aos paulistas, os paulistas superiores aos sulistas. Eu não posso achar que a cultura X é superior à cultura Y, entende? Por quê? Porque aquele que tinha o direito de se achar superior a todos nós, o texto bíblico vai dizer, ele não se apegou a isso. Ele se esvaziou, tornou a forma de servo semelhante aos homens, humilhou-se, tornando-se obediente até a morte de cruz. O termo encarnação na Bíblia refere-se a Deus se tornando carne, se tornando homem, não de forma de estar longe e distante, mas o mais próximo possível dos seus filhos. Então, eu queria perguntar aqui para vocês agora, ó, quais são alguns exemplos do Velho Testamento da encarnação, ou seja, do desejo de Deus de estar bem próximo aos seus filhos, de estar sempre com o seu povo. Então, quais são alguns exemplos que nós temos no Antigo Testamento? Amigos, por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque se você quer entender contextualização, contextualização tem a ver com encarnação. Você, como não é apenas leitura, não é da mesma forma que a gente aprende a ler a Bíblia, aprende a estudar a Bíblia, o missionário ele precisa aprender a ler a cultura que ele quer alcançar, entende? A fazer a interpretação da cultura. E como que eu vou fazer a interpretação? Vivendo ali, encarnando. Quais são os exemplos que nós temos no Antigo Testamento de encarnação, do desejo de Deus de querer estar com o povo? Quais são? Vai um de cada vez. Hein? Dá um exemplo aí. Quais são? Santuário no deserto, pastor? Santuário no deserto. Verdade, santuário no deserto. É um bom exemplo. Qual o outro exemplo que nós temos? Temos o santuário no deserto. E mais o quê? Dá um outro exemplo. No Antigo Testamento, que a gente já percebe Deus querendo estar com o seu povo. Quando lá na Bíblia fala que Enoque andou com Deus também, Também, também. Ali a gente já percebe, né, que Deus, o desejo de Deus de estar sempre com o seu povo, né? Ali a gente já No percebe. deserto, No deserto, no deserto. A nuvem durante o dia, a coluna A de fogo à noite. nuvem, exatamente, o sol durante. Então, nós temos aí exemplos, então, de Deus querendo estar sempre com o seu povo, né? Então, olha, Deus andava com Adão e Eva, perdão ali pelo erro de Adão, no paraíso, no Éden, sarça de fogo, santuário, Shekinah, escada de Jacó, coluna de nuvem, enfim, comunicação com os profetas, Jesus na fornalha de fogo ardente, com os jovens hebreus, ok? Eu vou citar o texto aqui, tá? Então, olha, vamos ler agora Filipenses 2:5 a 8 e respondo. O que Jesus teve de desistir ou de renunciar quando ele encarnou com o homem? Nós já lemos, na verdade, né? O que Jesus precisou desistir ou de renunciar quando ele encarnou como homem? O quê? Hein? e Renunciar ao conforto. Renunciar ah, ao conforto. quando ele deixou a glória, né? Ele deixou a glória lá do Pai, quando ele esteve aqui. Sim, Aprender a obedecer, né?
Aprender a obedecer. Aprender a obedecer. Mais o quê? Ele teve que abrir mão do seu. Abrir mão. Ele precisou abrir mão de quê? Das suas prerrogativas divinas, né? Ele era adorado lá, né? E ele abriu mão de tudo e ele teve que totalmente inserir na cultura dos humanos, né? Exatamente. Exatamente. Ó, vou aqui algumas respostas aqui, ó. Atributo da sua divindade como onipresença, onisciência, onipotência. Durante a gestação, irmãos, Jesus teve que passar pelo processo de gestação, entendeu? Não foi não foi um teatro a encarnação. A encarnação aconteceu mesmo. Que mistério. Então quer dizer que durante 9 meses Deus deixou de existir? É um negócio que não entra na minha cabeça, né? Mas então, no momento da concepção, que o Espírito Santo faz a concepção em Maria, né? Como é que foi isso daí, divinalmente falando? Então, Jesus porque Deus pode todas as coisas, né? Inclusive se voluntariar a se tornar um embrião, que é uma mórula, né? Tá lá o embrião, aí tem aqueles processos de divisão celulares, né? Que é o embrião humano. Deus pode todas as coisas, inclusive se voluntariar a isso. E ele assim o fez, né? Porque ele precisou, ele se encarnou. Então ele precisou deixar a adoração dos anjos, a sua glória, a atmosfera do céu, a companhia pessoal de Deus, a sua posição, deixou de ser rico, deixou de ser rei, se tornou servo, deixou de ser servido, veio servir. Então, você quer contextualizar, você precisa abrir mão de algumas coisas, entende? A gente precisa abrir mão de algo para encarnar. É o que o Bem, senhor falou na primeira aula, né, pastor? Abrir mão de gostos e preferências. exatamente. Segundo Paulo, por que ele seguiu o exemplo de Jesus ao se aproximar das pessoas? Eu botei o texto aqui para a gente ganhar tempo. Olha, vamos lá. Segundo Paulo, por que ele usou o exemplo de Jesus? Pois, sendo livre de todo, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível. Fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse eu debaixo da lei, embora debaixo da lei não esteja, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Ora, tudo faço por causa do evangelho, para dele tornar-me o quê? Coparticipante, né? Então a gente observa que Paulo, ele seguiu o exemplo de Cristo porque Cristo fez isso. Então, quando a gente se faz de fraco para alcançar o fraco, faz de tudo para alcançar todos, e para salvar alguns, a gente é coparticipante do evangelho, porque esse foi um processo de encarnação de Cristo. Então, o evangelho, ele passa por esse processo de encarnação, de fazer de fraco para ganhar os fracos, de judeu para ganhar os judeus, entende? É contextualização. Você tem que se fazer agora, você não vai abrir mão de princípios. Nós vamos exemplificar isso mais adiante. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza fosseis enriquecidos, né? O que a encarnação ou identificação completa significou para Jesus? De que maneira Jesus, que veio como missionário do céu a esta terra, se identifica com as pessoas pelas quais ele veio servir e salvar? Hein? Então, eu vou aqui já adiantando as respostas por causa do tempo, beleza? Ele se limitou a um corpo físico, teve que passar por privações, né? Teve dor e sofrimento, precisou aprender a amamentar, a pegar no bico de peito de Maria, engatinhar, né? Que interessante, Deus precisou fazer isso. Então ele teve que largar o peito de Maria para ter a introdução alimentar, as papinhas da época, né? Que não era igual hoje. Bem, deixou de ter os confortos do céu, passou a ser desprezado quando era adorado e reverenciado pelos seres celestiais e pelos seres do mundo não caído. Veio ao mundo escuro de trevas de pecado. Então imagine Jesus com a música do céu e agora
nesta terra com a música bem dissonante, né? Então a gente percebe aqui que Jesus ele deixou muita coisa, né, para se identificar com as pessoas. Então o missionário tem que estar disposto a isso, tá bom? É difícil, tá, gente? Dependendo da alguns processos aí. Eu vou citar um exemplo mais adiante. Então, olha, teve que comer uma comida muito diferente da comida do céu, inclusive comer a carne das próprias criaturas que ele criou. Deixou de ser Deus por 9 meses, né? Não existiu, mas sim, claro, existiu. É um mistério isso daí. Rei do universo, glorioso em esplendor, se torna servo deste mundo como servo sofredor. E a reencarnação resultou na morte, morte da cruz. Tal foi a identificação de Jesus com seus filhos caídos, veio para salvar o que estava perdido, e isso requeria sua morte, para que tivéssemos a vida e vida eterna. Agora, já caminhando para a parte final, eu vou ler algumas citações de Ellen White aqui sobre encarnação, sobre contextualização, e como que você usaria isso no local onde você trabalha, no local onde você vive, ou seja, no contexto urbano, ou no contexto animista, nas favelas, em um contexto secular, ou em um local predominantemente católico, né? Como que você utilizaria isso? Então veja aqui alguns textos de Ellen White, ó. Jesus via em cada alma alguém a quem devia ser feito o chamado para o seu reino. Aproximava-se do coração do povo, misturando-se com ele como alguém que lhe desejava o bem. Procurava-o nas ruas públicas, nas casas particulares, nos bancos, na sinagoga, às margens do lago e nas festas nupciais. Ia-lhes ao encontro em suas ocupações diárias e manifestava interesse em seus negócios o quê? Seculares. Veja que no nosso processo, normalmente o nosso processo evangelístico é um processo atracional. A gente faz de tudo para atrair a pessoa à igreja. Mas veja que o processo de Jesus é diferente, é encarnacional. É você ir aonde está o pecador. Então, olha o que Jesus fazia. Procurava-os no quê? Nas ruas públicas, nas casas, nos barcos, ou seja, no dia a dia das pessoas, na sinagoga, às margens do lago, nas festas nupciais. Ia-lhes ao encontro em suas o quê? Ocupações diárias e manifestava interesse em seus negócios seculares. Vamos lá, continuando aqui, ó. Levava suas instruções às famílias, pondo-as assim no próprio lar, sob influência da sua divina presença. A poderosa simpatia pessoal que dele emanava conquistava os corações. Retirava-se muitas vezes para as montanhas a fim de orar a sós, mas isso era um preparo para o seu labor entre os homens na vida ativa. Por isso que eu te falo, esse negócio de, eu vou me santificar, eu tenho que ir para o meio do mato. Eu tenho que deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo, eu vou fugir das cidades. Eu não encontro isso na pessoa de Jesus. Eu não encontro esse tipo de missão nos pioneiros da igreja. Entende? O retiro, a busca do poder, a comunhão com Deus era apenas um refúgio para a labuta do dia a dia entre as pessoas, entre os pecadores. Entende? Então, a contextualização, gente, como que eu vou contextualizar? Não existe uma fórmula secreta, mas ela passa pelo crivo de você viver na comunidade, na sociedade, entender as pessoas, aonde você quer levar a palavra. Entende? Passa por isso, né? Vamos continuar aqui. Vamos continuar. O príncipe dos mestres, os príncipes dos mestres buscavam o acesso ao povo por meio de suas mais familiares relações. Apresentava a verdade de maneira que daí em diante ela estaria sempre entretecida no espírito de seus ouvintes, com suas mais sagradas recordações e afetos. Ensinava-os de maneira que os fazia sentir quão perfeita era a sua identificação com os interesses e a felicidade deles. Então veja que ele buscava o acesso ao povo por meio das suas mais o quê? Familiares relações.
Então, quais são as mais familiares relações do povo onde você vai evangelizar, onde você vai trabalhar, entende? É aí que a gente tem que buscar o caminho, né, para se relacionar. Não existe nenhuma pessoa ou nação que seja perfeita em todos os hábitos e pensamentos. Uma precisa aprender com outra. Portanto, Deus deseja que as diferentes nacionalidades se misturem umas às outras, a fim de serem unidas em julgamento e propósito. Então, a união que existe em Cristo será exemplificada. Ou seja, não existe uma nação superior à outra, né? E a gente, ao encarnar, a gente precisa entender e obedecer isso. Entender, se misturar com as outras nações, outros hábitos de pensamento, outra forma de pensar. Embora judeu, comunicava literalmente com os samaritanos, anulando costumes farisaicos dos judeus com respeito a este desprezado povo. Dormia sobre o seu teto, comia as suas mesas e ensinava em suas ruas. Então, por isso que os fariseus chamavam Jesus, né, de comilão, que ele comia com os publicanos e pecadores, né? Mas é assim que se faz contextualização. Nunca houvera um evangelista como Cristo. Ele era a majestade do céu, mas ele se humilhou para tomar nossa natureza, para encontrar os homens onde eles se encontram e onde estão. Olha só que interessante. Ele assistia às suas festas, comparecia nas grandes cerimônias anuais da nação e falava sobre assuntos celestiais. Ele falava às pessoas em uma linguagem tão simples que elas não poderiam deixar de compreender. Entende? Então aqui a gente percebe o seguinte, ó, a mensagem de Jesus, o rico entendia e pagava um almoço, uma janta para ele. Zaqueu, lembra? O rico entendia. O pobre também entendia. O que estudou muito ia à noite procurar Jesus para que Jesus explicasse. Aquele que nada estudou compreendia. Você vê da boca de um cego de nascença, um homem rejeitado pela sociedade, que nunca, iletrado, ele clama: Senhor Jesus, filho de Davi. Ó, parecia que aquele homem havia frequentado as faculdades, né, da época, e ele, uma boca humilde: Senhor Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Reconheceu a messianidade de Jesus. O rico, o estudado entendia, o que não estudou, o que não frequentou as cátedras, as aulas aí de teologia compreendia. O idoso compreendia, as crianças queriam estar no colo de Jesus para serem abençoadas. Então Jesus ele conseguia levar a mensagem para todas as pessoas, entendeu? Para todas as pessoas. Então a contextualização passa por esse objetivo de levar a mensagem de forma compreensível para todas as pessoas, ok? Um ponto importante aqui, olha, ele comparecia às festas das nações anuais, né? Então, amigos, eu às vezes observo a igreja, a gente não dialoga com a cidade, nós não dialogamos com a cidade onde estamos inseridos. É claro que eu vou falar dos aniversários das cidades. É claro que hoje, quando a gente fala do aniversário de uma cidade, normalmente a prefeitura, né, por questões aí de votos e tal, aí faz a festa, aí chama o cantor sertanejo, chama. Eu não estou falando que agora a igreja a gente tem que ir lá é, comparecer a essas festas, não é isso. Mas não poderia a igreja local ir lá na prefeitura e falar assim, ó, em comemoração ao aniversário da cidade, nós vamos fazer uma feira de saúde aqui nessa principal praça, ou em comemoração ao aniversário da cidade, nós vamos abençoar aqui, fazendo um curso de culinária aqui, para os idosos. Eu não sei, gente. O que não pode é a gente se comportar como um castelo de pedra, entende? Aí a gente tem um calendário completamente interno, que não dialoga em nada. E muitas das vezes não dialoga em nada com a cidade que nós estamos inseridos. Tem um texto de Ellen White, no livro O Testemunho para Ministros, e Ellen White fala assim, ó,
Unam-se 7 homens ao presidente e procurem ver as necessidades da cidade ao ser alcançada. Ela está dizendo, ó, estude a cidade, vai ver o perfil. Então a gente às vezes quer vir com um programa amarrado, né? Então como que pode eu, que hoje moro em Juiz de Fora, saber a forma correta de alcançar a cidade de Três Corações? Uma que eu não sou mineiro. Então estou vivendo há 5 anos em Minas, mas vivi no Triângulo Mineiro. Hoje eu estou em Juiz de Fora. Entende? Como que eu vou saber o que é melhor? Qual que é o melhor método e forma para alcançar os moradores de Três Corações? É você que está em Três Corações que vai ter essa resposta. E o nosso papel como associação é apoiar vocês dentro dessa proposta. Entendeu? Então, a gente precisa ter uma ação como igreja mais encarnacional. Entende? Como Jesus fazia, né? Jesus era um exemplo nisso. Vamos lá. Vamos lá. Enquanto ajudava os pobres, Jesus ajudava, enquanto ajudava os pobres, olha só que interessante, ó, nesse texto aqui, esse livro de desenvolver. Enquanto ajudava os pobres, Jesus estudava também os meios de atingir os ricos. Você vê, né, cara? Jesus estudava. Olha que interessante. Aceitava-lhes os convites, assistia às suas festas, tornava-se familiar com os interesses e ocupação deles, para que ele conseguisse ganhar acesso aos seus corações e revelava-lhes as incorruptíveis riquezas. Né? Aí sim as verdadeiras riquezas, né? Que não era da prata e ouro, mas o evangelho. Então, é claro que hoje eu não vou aceitar para ir em uma festa que fere porque a contextualização ela não é a perda de princípios, mas eu posso ir em ambientes que não estão me ferindo para para ganhar aquela pessoa, tá ok? Vamos lá. Então, amigos, é, é isso. Eu só quero. A contextualização é seguir o exemplo de Cristo. Eu achei aqui, eu tinha separado aqui no livro. Tem um livro muito bacana chamado de contextualização. Na verdade, ele não é de contextualização, mas ele tem um capítulo que vai abordar isso. O Evangelho e as Diversidades Culturais. Muito bom esse livro aí, Vida Nova. Tá? O Evangelho e a Diversidade das Culturas, perdão. Um guia de antropologia missionária. Tem coisas interessantes. É uma linguagem um pouco mais pesada, mas tem coisas interessantes aí. Olha só que o autor vai dizer aqui, ó, sobre o casamento, né? O casamento estabelece uma família e trata da fertilidade de filhos, sempre está associado a significativos religiosos profundos, né? Então, na nossa sociedade, assim também. Entre os botias do Tibete, o processo dura pelo menos 3 anos. Então, o processo de casamento entre essa tribo do Tibete dura 3 anos. Alguns passos são importantes. Primeiro, os astrólogos determinam se o casamento será favorável. Olha que interessante. Segundo, os tios da moça e dos rapazes agem como intermediário e trazem presentes para um e para o outro, à medida que são feitas promessas. Terceiro, os intermediadores oferecem uma festa e invocam as bênçãos dos deuses sobre o casal. Quarto, um ano depois, todos os parentes dos dois lados participam de uma grande festa e o preço da noiva é pago. Quinto, um ano mais tarde, depois da festa, o astrólogo determina o tempo adequado para a noiva se unir ao marido. Os sacerdotes vêm para celebrar. 2 ladrões, aí está ladrões entre aspas, tentam roubar a noiva naquele momento, mas são expulsos. Os convidados dão os presentes para a noiva e ela volta para casa. Sexto, depois de mais um ano, meu Deus, é um processo aqui. Depois de mais um ano, os pais dão a noiva e o seu dote e ela é escoltada até a casa do rapaz. Aí termina a cerimônia. Interessante. Aí termina a cerimônia. 3 anos. Aí a gente vai evangelizar aquela cultura. Aí eu não posso botar uma cerimônia de casamento
com 1 hora de duração, tá entendendo? Aí, nesse momento, quando a igreja adventista entra em uma cultura dessa, aí que entra a contextualização missionária. Aí se forma aquela comissão, e aí a igreja, ela bola um casamento, uma cerimônia de casamento, que vai respeitar alguns pontos culturais que não ferem a Bíblia, né? Então, por exemplo, vamos tentar aqui, ó, isso aqui é um exercício, só para vocês entenderem. Eu não tenho como fazer nessa cultura aqui um casamento de 1 hora, entende? Não tem. Isso aqui é morte missionariamente falando. Não, não tem. Porque isso aqui é da cultura. O casamento durar 3 anos. Como que nós faríamos aqui? Ó? Então, o primeiro passo é os astrólogos determinam se o casamento será favorável. A gente não vai seguir isso. Então, a comissão vai estudar, né? Eu estou falando aqui, está sendo gravado, gente, mas é assim, isso aqui isso aqui não é, o que eu vou falar não é lei dos medos e persas. Aqui a gente está aqui tentando agora colocar em prática aquilo que a gente estudou, né? Então, creio eu que a dica que se eu participasse dessa comissão de contextualização para esse povo aqui, eu falaria aqui que, em vez dos astrólogos determinar se é favorável ou não, eu teria que fazer um curso de noivo. Então, o primeiro ano seria o casal frequentando o curso de noivo. E ali, através do curso de noivo, a gente ia indicar, né, se era favorável ou não. Tá? Entende? Entendendo assim. Beleza, segundo ano. Aí os tios da moça e do rapaz agem como intermediários, né? Ah, beleza, podem continuar, porque eles ficam trazendo presente, né? Então depois eles ficam, então pode continuar isso aqui, não há problema, o tio dando presente para lá e para cá, os tios, né? Terceiro, os intermediadores oferecem uma festa invocando a bênção dos deuses sobre o casal. Aí aqui não vai invocar a bênção dos deuses, a gente faria um culto, eu proporia, né? Fazer um culto aqui, onde iria pedir a bênção de Deus para o casamento. Então, um culto de bênção, de consagração do casamento. A gente, em vez de fazer um culto aos deuses, é um culto a Deus. Ok. 1 ano depois, todos os parentes dos dois lados participam de uma grande festa. Não há problema, seria a festa do casamento, como há hoje, né? Só que isso aqui é tudo antes da noite de núpcias. E ali o pai tem que pagar para a noiva, ele tem que pagar, quer dizer, tem que pagar pago para o pai o preço da noiva. Tem que pagar. Então, isso aí, porque envolve aqui questões financeiras e, quem sabe, aqui questões até legais do país, né? 1 ano mais tarde, o astrólogo determina o tempo. Não vai ser o astrólogo, vai ser o pastor, vai marcar o casamento. Ó. Aí marca na agenda dele o casamento. Entendeu? Enfim. E aí o pastor vem celebrar. 2 ladrões tentam roubar a moça. Eu entendi que isso aqui é uma encenação. Eles mesmos lá fazem uma encenação. Então, tem que entender melhor essa cena aqui dos ladrões, né? Porque, não sei, talvez isso aqui envolva a proteção do marido. Teríamos que entender para dizer se isso permanece ou não na cerimônia, ok? E aí os convidados dão os presentes para a noiva e ela volta para casa. Quer dizer, ela volta para casa do pai ainda. Olha só que situação. 1 ano depois, os pais dão a noiva o seu dote e ela é escoltada até a casa do rapaz. Isso aqui permanece. Aí a cerimônia do casamento está finalizada. Interessante, né? Então, assim, eu dei aqui um exemplo de um exercício, né, de contextualização missionária, né? Amigos, que Deus abençoe a todos. Alguém tem alguma dúvida? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Deixa eu ver aqui no chat enquanto isso. Pastor, Sim, Evaldo. eu só gostaria de dizer assim, né, o quanto eu fiquei impressionado, né, com com a colocação da aula de hoje, porque muitas vezes a gente passa de forma bem superficial, né, sobre a interpretação desses textos, né, o contexto em que eles foram escritos e principalmente essa questão da contextualização de Deus, ao se colocar na realidade humana e ali de Paulo também. Então, foi muito bacana, né? Isso aí abre um horizonte de possibilidades, né, de ações, não só lá fora, como também dentro da nossa própria
vizinhança, sociedade aqui, né, nas nossas cidades, porque muitas vezes o que a gente tem visto é essa perca, né, dessa identidade, dessa contextualização, né, por muitos de nós, né, nós membros, dentro do nosso cenário, da nossa cidade, bairro, né. Eu achei muito bacana, muito bom. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Alguém tem mais alguma dúvida? Gostaria de. Ok. Entendi que é um assunto desafiador esse, mas, assim, eu trago novamente o documento da igreja, tá? Do livro Declarações da Igreja, é o nosso norte. Então, quando a igreja decide algo, existe uma comissão. Então, quando a igreja produz um documento, ela não é a cabeça de um homem falando, de um gestor, de um administrador, de um presidente, um secretário, enfim. Ela é o pensamento, reúne-se em uma comissão, então é algo seguro, dá uma segurança a mais para a gente. Então, nós temos aqui nesse livro, Declarações da Igreja, logo no início, mapa no documento Mapa para a Missão, como tem que ser feito, qual é o norte de um processo de contextualização da igreja. E eu somo a fala do Evaldo, a minha fala do Evaldo, de que nós, quando a gente pensa em contextualização, a gente pensa só em outra cultura, mas às vezes na nossa cidade, entendeu? A gente precisa contextualizar. Lá no Rio de Janeiro, uma cidade muito violenta, né? Então nós tínhamos pro culto de quarta-feira, nós demos o nome de lugar de paz. E que culto abençoado. Era um culto de quarta-feira que tinha que ter dois cultos. O primeiro era só de não adventista. Saíam do trabalho, iam para lá. E o segundo, onde ia a maioria da igreja. É, a maior parte da igreja, né? Porque estava acostumado a ir de 8 às 9. Agora, se eu pego e dou esse lugar de paz, por exemplo, então deu certo, lugar de paz, aqui, nome bom. Isso é bom lá no Rio de Janeiro, mas talvez para a sua cidade, para Uberaba. Eu vou falar Uberaba porque eu vim do Triângulo Mineiro, né? Fiquei 4 anos e poucos lá, então conheço um pouco ali a região. Mas Uberaba é o berço do espiritismo, né? Uberaba tem ali, é o berço mesmo, né? Chico Xavier morou ali, tem a casa Chico Xavier. Se eu coloco ali em Uberaba um programa chamado Lugar de Paz, isso pode trazer uma outra conotação, mais a ver com o espiritismo, entende? Então eu posso até ferir a comunidade religiosa. A contextualização passa por isso também, tá? Por você não ferir a comunidade que já está ali presente, entendeu? Não é algo tão simples, contextualização, mas ela precisa ser feita. E Jesus fez para nos alcançar. Então, 5 pães e 2 peixinhos. Jesus abençoa a multiplicação dos pães. Se fosse aqui em Minas Gerais, Jesus multiplicaria o quê? O pão de queijo, né? Então, provavelmente a criança estaria lá, levaria um pão de queijo, não sei, goiabada, né? E Jesus multiplicaria então o pão de queijo e a goiabada. Então, assim, contextualização passa por isso. Eu quero chamar aqui, não sei se é a Natália. Natália, você que vai fazer ou a Natália, Natália, ou a Oi, Gisele? pastor. Você pode fazer então a. Sorteio? Veio, é? Vamos lá, então. Vamos começar mostrando os prêmios, né, de hoje. A gente tem aqui o livro Olá, eu sou seu Deus. Muito legal. A gente tem caixinha de som hoje de novo também. Copo térmico com tampinha. E a mochila também. Aquela mochila de ontem que eu mostrei pra vocês, ela fecha também e vira uma bolsinha menor. Beleza? Vamos lá. Primeiro a gente vai sortear o copo. Já pra ficar aqui. Tá dando pra ver? Sim. Agora sim. Então vamos lá, vamos começar. Vai parar na Sandra, 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 Sandra. Ontem ficou, ontem, Maria ontem, Isabela. A Maria tá por aí? Será que a Maria não está? vai lá, Ih, acho que não tá, não.
Posso sortear de novo? Eu tô aqui. Vai ficar desesperada. Apareceu. Maria, depois entre em contato com a gente para a gente combinar o envio da sua garrafinha, tá bom? Tá bom. Próximo, a mochila. Hoje eu tô mostrando ela assim para vocês, fechadinha. José Carlos. José Carlos tá por aí? Se manifeste. Será que ele não tá? Oi, boa noite. Achou. Tá por aí, tá? Apareceu. Tá aqui, tá aqui. Obrigado. José, depois você entra em contato com a gente, tá bom? Ok, entra sim, obrigado. Próximo. O livro. Esse livro aqui. Cássia dos Reis. Será que é a irmã Cássia que estava comentando ou é outra Cássia? Tá Cássia aqui. levantou a mão, então ela tá aí. Ah, irmã Cássia. Entre em contato com a gente, irmã, para receber o seu livro. Da Jane. E por último, mais ou menos importante, a caixinha de som. Vamos lá. Guilherme da Silva. Guilherme tá por aí? Quer ganhar sua caixinha, Guilherme? Opa, tô aqui sim. Pronto, a caixinha é sua. Entre em contato com a gente depois, tá bom? Valeu, obrigado. Valeu, gente. Obrigada. Natália, muito obrigado, tá bom? Muito obrigado. Você e a Gisele estão dando um suporte aí fantástico durante essa semana. Gente, vamos orar então, vamos agradecer a Deus. Eu recebi algumas mensagens no WhatsApp e eu vou estar respondendo no decorrer do dia até o final dessa semana. Algumas dúvidas que estão surgindo aqui. Beleza? Eu vou respondendo. Vamos orar então? Deixa eu... Só um instantinho. Vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado pela aula de hoje. Muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra nos revela a verdadeira contextualização. Obrigado porque um dia o Senhor se fez homem, habitou entre nós e nos mostrou que é possível fazer de fraco para alcançar os fracos e de tudo para salvar alguns. Então, que o teu Santo Espírito nos capacite, nos ensine, e aqui estão, têm o desejo de viver uma experiência missionária, que o Senhor capacite a cada um a saber fazer a contextualização da forma correta e que já possamos colocar isso em prática, Senhor, já na cidade, no local onde nós estamos inseridos e vivendo. Dar-nos a tua paz, um restante de noite na sua presença. É o que lhe rogamos e lhe agradecemos pelo doce nome de Jesus. Amém e amém. Gente, Deus abençoe a todos, tá? Foi um prazer estar com vocês aqui. Amanhã nós teremos a participação do pastor Caio. O pastor Caio, ele é o pastor responsável pelo Serviço Voluntário Adventista para o estado de São Paulo. Foi missionário já em alguns lugares. E ele estará falando sobre o panorama das religiões mundiais, né? Então ele vai trabalhar um pouco esse conceito aí para gente. Beleza? Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Valeu! Boa noite, pastor. Boa Obrigada. noite. Boa noite, pessoal. Até amanhã.